Ele é desamparado por Deus para que você e eu fôssemos amparados. Ele foi golpeado pela lei de Deus para que você e eu pudéssemos receber a graça. Ele bebeu o cálice amargo da ira de Deus, que o fez recuar com assombro no Getsêmani, para que você bebesse a água da vida. Ele satisfez a completa justiça de Deus, para que agora a salvação fosse oferecida para você de graça. Em outras palavras, Jesus não morreu naquela cruz apenas para possibilitar a sua salvação. Ele morreu para salvar efetivamente você. Ele morreu pelos seus pecados. É importante entender que o Calvário, de fato, é o maior drama da história, porque lá na cruz, duas verdades gloriosas aconteceram. Primeiro, ali foi o palco da justiça de Deus. Ali Deus puniu exemplarmente, completamente, exaustivamente e totalmente os nossos pecados. Não em nós, no seu Filho. Deus lançou sobre o seu Filho as nossas iniquidades, os nossos pecados. Ali Deus exerce a sua justiça, porque o salário do pecado é a morte. Para que Deus não aplicasse esse golpe da lei em nós, pelos nossos pecados, e merecíamos a morte, Deus então manda o seu Filho como nosso substituto e aplica no seu Filho o golpe que deveria aplicar em nós, satisfazendo plenamente a sua justiça. Mas a cruz é outro palco, não só da justiça de Deus, mas a cruz é o palco mais eloquente do amor de Deus, porque notem vocês que a Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Qual a motivação de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, se você quer saber qual foi a causa da cruz, foi o amor de Deus por você. Por que Cristo morreu? Ele morreu pelos seus pecados. Algumas pessoas não conseguem entender como é que o Pai desamparou o Filho. E note que aqui Jesus não chama Deus de Pai. Meu Deus, por que me desamparaste? O que está acontecendo aqui para ele ser desamparado? É que, na verdade, se você não entender essa verdade gloriosa do cristianismo, você não entendeu o núcleo do cristianismo. Nós chamamos isso de doutrina da expiação. E aqui Jesus está ocupando um papel de substituto, de fiador, de representante. Naquele momento que Jesus vai para a cruz, diz Pedro 2,24, primeira carta, que ele vai carregando sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Ou seja, o maior peso daquela cruz não era a madeira, eram os nossos pecados. E a Bíblia diz que quando Jesus estava lá na cruz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Pecados das pessoas que viveram antes dele, pecados das pessoas que viveram no tempo dele, e pecados das pessoas que viverão para frente ainda de nós. Naquele momento, diz a Bíblia, que não havia beleza nele. Naquele momento ele foi feito pecado por nós, ele foi feito maldição. Naquele momento, a Bíblia diz que a lei exigiu a morte dele, porque o salário do pecado é a morte. Então agradou ao Pai moê-lo, porque o meu, o seu, o nosso pecado estava nele. E nesse momento ele não pode ser amparado, porque nesse momento ele vem morrer pelos nossos pecados. Ele é desamparado por Deus para que você e eu fôssemos amparados. Ele foi golpeado pela lei de Deus para que você e eu pudéssemos receber a graça. Ele bebeu o cálice amargo da ira de Deus, que o fez recuar com assombro no Getsêmani, para que você bebesse a água da vida. Ele satisfez a completa justiça de Deus, para que agora a salvação fosse oferecida para você de graça. Em outras palavras, Jesus não morreu naquela cruz apenas para possibilitar a sua salvação. Ele morreu para salvar efetivamente você. Ele morreu pelos seus pecados. Isso é glorioso. Ele foi desamparado para que nós pudéssemos ser salvos por toda a eternidade. Na cruz, Jesus Cristo venceu quem, irmãos? Quem ele venceu na cruz? Ele venceu o diabo. Qual foi a profecia de Gênesis 3,15? Da semente da mulher nascerá aquele que é o quê? Esmagará a cabeça da serpente. Foi na cruz que Jesus esmagou a cabeça da serpente.
Lá ele expôs os principados e potestades ao vexame, ao opróbrio, à derrota. A morte de Cristo, a cruz não foi um fracasso, foi a vitória dele. A vitória dele. Mas, prestem bem atenção, que na cruz, Jesus Cristo nos justificou, nos perdoou, nos reconciliou com Deus e nos deu a sua paz. A cruz de Cristo é a nossa morte para o pecado. A cruz de Cristo é a nossa mensagem. A cruz de Cristo é a nossa própria glória. Paulo diz: eu não vou me gloriar em nada mais, senão na cruz de Cristo. Paulo diz: eu não vou pregar outra coisa a não ser Cristo e este crucificado. Talvez nós pudéssemos dizer, como nós cantamos: eu amo a mensagem da cruz.